Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do IABcast, edição especial do Comitê de Vídeos. Eu sou Luiz Camargo, estou o presidente do Comitê de Vídeo nesse ano e hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber o Salomão Júnior, vulgo Sal, para falar aqui sobre monetização em vídeo, né? Então a gente vem falando no comitê ao longo do ano sobre alguns assuntos e monetização é um assunto que ele está permeando a nossa conversa ao longo de todo o ano. Para apresentar o Sal aqui, então eu tenho que ter uma cola aqui com o Sal. O Sal ele é engenheiro de software com mais de 20 anos de experiência, atuando na área de AdTech desde 2008. Como vice-presidente da Magnite, o Sal é responsável pelo desenvolvimento e implantação de soluções para clientes na América Latina. Né? E eu conheço o Sal já há 12 anos, mais ou menos. Vai entregar a idade aqui, né? A gente vai falar sobre algumas histórias nossas. O crime é bom, mas a gente é muito problema aqui, barba branca é complicado, cara. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria fazer uma pergunta. A gente fala de vídeo, né? Eu tenho feito essa pergunta em todos os episódios, que é o que você está assistindo e em qual plataforma? Boa. Eu acho que alguns vão achar até estranho, mas para quem é mais íntimo, sabe que eu adoro coisa chinesa, né? Então, oriental, na verdade. Então, tudo que é relacionado a artes marciais, eu sou o primeiro a assistir. Então, tem uma plataforma que eu gosto muito, que é a Viki. É uma plataforma, né, na verdade, oriental. Tem muito conteúdo chinês, coreano, japonês. E Netflix, Disney, são praticamente as que eu mais assisto. Recentemente assisti na Netflix Alquimia das Almas, também um oriental muito Conteúdo bom. oriental? Você é fã de dorama? Cara, dorama nem tanto, porque é muito drama. Mas eu gosto de coisas mais, por exemplo, um oriental que tem aquelas, né, vestimentas mais antigas, que envolve um pouco da cultura oriental em termos de disciplina, artes marciais. Então... Shogun, viu Shogun já? Shogun. Muito bom. Shogun. Muito e bom. Ficava na expectativa ali do jeito... Binge watch, né? Do jeito que a gente assistia Game of Thrones, na época do Game of Thrones. Saiu, tava assistindo. Excelente, excelente, cara. E para a gente começar, então, a falar sobre o nosso tema, que é monetização, eu queria dar alguns passos para trás, né? Porque no nosso mundo a gente fala muito de mídia programática como se fosse um lugar comum e de conhecimento coletivo, mas não necessariamente essa é a verdade. Então, eu queria perguntar para você, como que você explica a mídia programática, né? Então, eu chego em casa lá, minha mulher fala, você faz o quê? Eu falo, eu trabalho com mídia programática. Como é que você explica nesse nível para as pessoas? Porque eu acho que a gente tem que balizar aqui o conhecimento para a gente continuar a conversa. Bom, é difícil, já tentei explicar várias vezes e todo mundo acha que eu faço manutenção de computador. Mas, normalmente eu acabo fazendo analogia lá com aquele... Né, quem já escutou a gente falar, sempre tem a mensagenzinha lá do mercado financeiro. Então, eu explico para quem é mais próximo e que não tem tanta familiaridade, que é um pouco da automação de processos manuais, como foi feito em outros mercados. Mercado financeiro, por exemplo, né, a gente falava muito... Meu pai, minha mãe, sempre trabalharam em banco, então, talvez até para eles foi mais fácil entender que a compra e venda de papéis, antigamente era toda feita manual. Hoje você tem, né, o Banco Bovespa, ou as operadoras de compra e venda, e você tem os home brokers. Então, eu faço essa analogia que o home broker é a ferramenta de quem está comprando, enquanto eu, falando como Magnite especificamente, sou a exchange onde está todos os papéis dos veículos que a gente trabalha para fazer o trade automatizado dessa compra e venda de publicidade em tempo real praticamente, nos principais veículos ou produtores de conteúdo. Boa. E eu lembro dessa conversa acontecendo lá em 2013 e 2014, eu estava na Globo, e ainda que o programático ele já tivesse um nível de maturidade alto naquela época, a Globo, pelo tamanho, né, e pela sensibilidade de mudar um modelo estratégico comercial, ela esperou o mercado se movimentar para tomar uma decisão, né? E aí lá em 2013 e 2014, quando a gente conversou, curioso que depois eu fui para o Google, tive que entender como é que funcionaria essa dinâmica. Mas eu lembro que a gente teve que passar por esse processo de explicação do que é o programático, né? Que é menos sobre precificar, é mais sobre automatizar esse processo, né? Então, hoje não tem mais dinheiro, né? Exato. Pix, é cartão de crédito. É um processo que é mais seguro, é um processo que é mais transparente, é um processo que dá mais controle para quem compra e para quem vende, né? E a gente passou durante muitos anos ali nessa conversa, a indústria como um todo passou por essa conversa de o que é, como eu uso, né? Como é que
como é que isso canibaliza ou não a minha estratégia. E aí eu queria perguntar para você, cara, nesse novo mundo, né, que a gente está competindo por atenção, e a atenção está na tela grande. Essa tela grande está conectada à internet, e a internet permite a transação de mídia por essas tecnologias programáticas. O que você acha de aprendizado que a gente teve nesses últimos 10 anos que podem ser aplicados hoje? Eu ainda vejo muito receio, né, de falar sobre programático dentro da tela grande. Existem empresas e veículos, agências e marcas em níveis de maturidade muito diferentes hoje no mercado. Mas o que a gente pode pegar de aprendizado desses últimos 10 anos, dessa história que a gente tinha lá, que era mato alto em 2013, e aplicar hoje para a gente entender como que o programático se estabelece como uma pauta importante na agenda dos CMOs, dos donos de conteúdo, etc. Então, na verdade, assim, voltando até naquele período lá de 2012, 2013, que foi quando a gente conseguiu destravar ou iniciar a conversa com a Globo, sempre foi muito menos sobre a tecnologia usada ou sobre como acessar o inventário e muito mais sobre como proteger determinado modelo de negócio que era um modelo de negócio super estável e tranquilo. Então, o nosso trabalho foi sempre fazer uma educação de que, cara, por mais que existem talvez um pedaço do programático que seria o Open Auction ali, ou o leilão, que eventualmente se o publisher não se proteger, pode estar com um CPM bem abaixo do que é o esperado. Mas o modelo que a gente levou para a Globo e o modelo que a gente leva principalmente para quem está no modelo de TV conectada é um modelo que é simplesmente mais uma opção de acesso a determinado inventário pelo buyer. Hoje, se você pega as grandes plataformas, então, né, citando nomes aqui, mas de uma forma mais genérica, Netflix, Disney, HBO, quase todas, ela tem o modelo de AVOD e praticamente é impossível você, humanamente ali pelo time comercial, fazer um preenchimento daquilo por completo. E muitas das vezes a agência tem comprometimentos e tem motivações para estar usando uma ferramenta que consolida e que centraliza, né, as coisas para ganhar escala e para ganhar lucratividade e para melhorar o acesso a determinado inventário, comprar, né, sem desperdício. Então, assim, é mais um trabalho agora, de novo, parte educacional, de mostrar para eles que modelo de negócio se aplica do mesmo jeito. A única coisa que a gente está levando aqui é talvez o mesmo modelo que você já aprovou previamente, mas que é um acesso controlado que o buyer vai ter sobre o seu inventário. Diferente, talvez, do modelo de display, que o inventário é praticamente infinito, no mercado de TV conectada, ou determinado, né, até saindo um pouquinho de out of home, que também está explodindo hoje, é um inventário totalmente finito. Você tem uma quantidade de usuários ali e você rentabiliza muito melhor do que você faz hoje no display, que, de novo, é tão grande que você precisa também, de alguma forma, mudar o modelo de negócio, abrir para novos modelos de negócio, para que você preencha mais e pelo menos pague os custos de determinadas coisas. Então, de novo, voltando, é importante o publisher estar preparado, e normalmente o publisher está bem mais preparado que o anunciante. E, por outro lado, o anunciante ter as mesmas condições que ele compra hoje na venda direta, no modelo programático, talvez garantido, ou no modelo de deals, mesmo sem garantia, mas que tenha determinado inventário ali curado, para que tudo funcione de uma maneira orgânica e bem, né, organizada ali. Bom, a gente vai falar sobre... Você comentou muito sobre... A gente falou sobre o modelo comercial aqui e tal, mas a gente já fala sobre isso. Mas no final do dia, eu tenho até um exemplo bacana. Vou dar a Globo como exemplo, que a gente está falando, e eu estava lá, né? Sim. Os benefícios financeiros que vieram a partir do programático, eles não necessariamente vieram da mídia. Eles vieram na otimização do fluxo do dinheiro, Exato. no controle, na segurança de pagamento, né? Então, eu costumo falar que o programático ele não é a respeito da mídia, ele é a respeito de melhorias de processos, né? E o processo de mídia, ele envolve uma série da configuração do banner, da minha época de Predicta, lá quando era estagiário, a gente subia 580 criativos da Colgate para o Terra. Black Friday agora, cara, é terrível, meu. Tem 1 trilhão de criativos, né? Então, é como que se otimiza esse processo de produção, criação e implementação, mas todo o processo financeiro que está por trás também, ele traz muitos ganhos, né? Na grande maioria das vezes, se feito de forma correta. E aí, Sal, eu queria pegar esse finalzinho da sua fala, que é garantir que
o acesso, né? Estou falando como um anunciante, como uma marca, né? O anunciante e a marca, eles precisam, nesse momento de conversa, de negociar os seus planos de mídia, os seus planos de comunicação, entender que o programático é um canal que ele é praticamente mandatório, né? Ali que a gente vai falar sobre isso também, sobre quais são os benefícios que o programático traz para o anunciante e para a agência. Mas é importante ele entender que o modelo de negócio vai impactar diretamente a capacidade dele de usar menos ou mais o programático nesses lugares, né? E você comentou Disney, Warner, Netflix, é inventário novo. Então, até o ano passado, né, a gente como consumidor aqui, a gente assistia. A Netflix não tinha ads. Né? A partir do ano que vem, todas as plataformas vão ter ali um serviço que é um inventário novo. As marcas têm essa capacidade, vão ter essa capacidade agora de falar com o Sal e com o Luiz na Netflix, que até então ele não poderia. Exato. Né? E aí, publicamente, você tem tanto Disney quanto Netflix falando que Magnite, DV360, algumas DSPs no mundo, que são as ferramentas que compram mídia, vão ter acesso a esse inventário. Né? Então, a mensagem para a marca, eu acho que você vai ter um inventário de qualidade muito alta, num conteúdo de extrema qualidade, onde o programático muito provavelmente vai ser a forma de você falar com esses consumidores ali dentro. Né? E até aproveitando o gancho, principalmente no mundo de TV conectada, foi um pouco do que a gente já escutava das agências e de anunciante, que era, cara, eu adoraria estar fazendo um shift de mais investimentos para programático. O problema é que ainda estou num gap de conteúdo de recência mais, né, coisas mais novas, né? Então, até ano passado, por exemplo, você tinha muito conteúdo histórico, conteúdo antigo, que estava sendo, de alguma forma, aproveitado pelos veículos, colocando em canais flashes. Mas esse ano aqui, praticamente do meio do ano para frente agora, você teve um shift de conteúdo de extrema recência, assim, e qualidade absurda. Então, eu acho que ano que vem a gente vai ter um outro patamar, principalmente aqui na América Latina. Lá nos Estados Unidos já aconteceu isso há alguns anos, a gente está sempre um pouquinho atrasado. Mas eu acho que agora vai ter um negócio, conteúdo super fresco, vai estar disponível no programático, então não vai ter muita preocupação do anunciante de não estar não que era uma preocupação de qualidade. Qualidade sempre teve porque era conteúdos profissionais, feitos por empresas profissionais. Mas agora vai ter a qualidade do que é mais novo, vai estar ali no lançamento e em especial, talvez, jogos, coisas ao vivo, sim, vai estar tudo disponível e vai estar liberado para o cara acessar. E aquela manada de audiência, né? Então, assim, a gente fala que não é mais, e, obviamente, nada contra, pelo contrário, conteúdo de biblioteca, exato, né? Evergreen, são conteúdos extremamente bem produzidos, de qualidade, mas a capacidade de um conteúdo como um Mandalorian, um Succession, exato, um Renascer, né, um TVzinho, qualquer novela ou série que vá nessas plataformas, a capacidade de levar uma audiência em um determinado período de tempo é maior. Então, eu gosto muito desse ponto, cara, porque a gente vai começar a ter um contexto de qualidade com a possibilidade de entrega com o uso de dados, né? Exato. E ainda que a gente não tenha alinhado muito, eu acho que é importante a gente falar da capacidade do programático de segmentação, né? Eu acho, no evento do IAB EdTech in Branding, teve o CMO, se eu não me engano, da Ambev, ele comentou sobre como que o programático traz um negócio que todo marqueteiro adoraria ter, que é a capacidade de segmentar a mensagem um a um. Né? Vender para o Salomão, vender para o Luiz, vender para o Beltrano e para o Ciclano. E eu acho que o programático ele tem esse papel, né? Esse papel de trazer esses dados de audiência para as marcas e anunciantes para que eles consigam segmentar e personalizar a comunicação, né? O brasileiro fala que, eu não sei exatamente o dado, né, mas mais de 90% dos brasileiros falam que eles não se incomodam com a publicidade, eles se incomodam com a publicidade ruim, com a publicidade que não tem relevância com aquilo que ele consome. Exato. Né? Então, se a gente está num mundo que a gente tem mais de 200 milhões de pessoas assistindo TV, como que o programático, na sua opinião, aí consegue resolver essa equação de eu consigo personalizar a comunicação numa escala Brasil, né, de consumo de televisão? Até falando um pouco disso, além disso, o programático também dá para uma visão 360 do que está acontecendo com o investimento daquele anunciante. Então, por exemplo, no modelo tradicional de compra, como que o CMO sabe em tempo real aonde o dinheiro está sendo alocado, enquanto quando você centraliza, né, o investimento através de uma DSP, não importa qual DSP, mas fazendo essa centralização, tanto o operador, o cara que está fazendo trade ali, mas como o CMO de uma marca, ele tem acesso real ao que está acontecendo com o investimento, aonde está, e eventualmente tomar decisões mais macros, sem necessidade de um trabalho de algumas pessoas consolidando os reportes. Mas
Voltando à pergunta, viajei aqui. Não, o uso de dados, né? Como é que o programático destrava? Ou é um enabler, né? Eu costumo falar que é um enabler, ele é um habilitador para fazer esse troço. Cara, então, o dado hoje, ele praticamente todo o inventário VOD, principalmente VOD, o live é talvez um pouco mais difícil, porque você nunca sabe o que vai acontecer em determinado instante, mas você hoje tem a transcrição do conteúdo. Então, eventualmente, você consegue fazer placements ali de determinado produto, simplesmente por conta da última frase que alguém mencionou. O próximo break você já inicia com aquilo. Então, você tem várias coisas que você pode usar. Hoje, ainda, a gente vê muito anunciante usando dados do contexto, mas você tem praticamente em todas as plataformas o usuário logado, né? E desde que tenha um consentimento de usar aquela informação para melhorar a qualidade da experiência dele, você tem um leque infinito ali de possibilidades que hoje, eventualmente, numa TV linear, você tem mais dificuldade. Talvez na TV 3.0 as coisas vão mudar. Mas no momento atual, você tem a mensagem para todos e de forma igual. E no modelo programático, você pode receber uma mensagem, eu posso receber uma mensagem da mesma marca, só que em momentos diferentes, em contextos diferentes, simplesmente porque você amarra as informações da audiência que você tem na sua DSP com a informação que o publisher tem na SSP ou, né, do lado dele, fazendo match, melhorando a qualidade dos dados e melhorando o target. O Tinder da mídia, né, cara? É o Tinder da mídia, exato. Mas a dificuldade, talvez, nisso quanto que isso escala, né? Você tem que usar com moderação para você conseguir ter ganhos de uma mensagem específica para determinada pessoa, mas que você tenha uma rentabilidade suficiente para fazer. Economicamente precisa ser sustentável, né? Obviamente, exato. A gente está falando que essa escala, ela de fato entra como uma linha de custo, né? Ainda que deveria ser vista como um investimento, você consegue medir retorno, mas ainda assim, com certeza, na escala do país. De novo, eu tenho futurologia, tá? Mas a gente sabe a audiência que tem Netflix, a audiência que tem Disney, a audiência que tem Warner, e a gente vai começar a colocar isso do lado de TV, com as Globos, com as Records, com as Bands, com as SBTs da vida. Então, assim, a gente vai ter um monte de gente vendo mais publicidade que não estava vendo até o ano passado. E eu estou curioso para entender como é que resolve essa escala, né? Como é que as marcas vão conseguir entender esse quebra-cabeça de uma forma que eles consigam, de fato, segmentar e medir performance, né? Eu até já um alerta é que vai ter vários fornecedores de soluções mágicas e para a marca ficar atenta em o que é possível fazer e o que é alguma ideia maluca que alguém está tentando vender e que de fato é impossível acontecer. Eu gostei do ponto que você falou também, que diferente do display, né, diferente da nossa época de 2013 e 2014, e o inventário de display ele é infinito, o inventário de mobile é infinito, o inventário de apps e games é infinito, a TV não. É né? Então, os produtores de conteúdo no mundo, você consegue colocar ela numa planilha lá e matar ela em 1 hora. Né? Exato. Então, tanto quem produz conteúdo, para quem distribui conteúdo, a gente está falando de um universo muito mais limitado. Né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante. Eu quero pegar um gancho para fazer uma pergunta para você, que, dado esse ponto, né, que é importante a gente entender esse ecossistema, para saber quem são os parceiros e as possibilidades que eu tenho de usar o programático no meu dia a dia, tanto como veículo, tanto como marca e agência. Quais são as perguntas que você recebe, cara? Quando você vai lá negociar a Magnite? Porque parece ser um negócio... Se eu sou uma agência, uma marca, eu falo, beleza, estou dentro. Sim. Eu consigo falar com a escala do Brasil, com esse nível de personalização e com controle de budget. Por que eu não coloco mais dinheiro? Né? Por que eu não estou usando isso como principal motor de comunicação da minha companhia? Então são várias conversas, né? Porque tem vários níveis também ali dentro da agência e da marca que você tem que talvez costurar de formas diferentes. Então, quando você está falando de um pessoal talvez mais sênior, você entra com uma conversa de, olha, você tem que aplicar um que a gente chama de SPO, Supply Path Optimization, para você de fato saber que você está comprando o veículo, né? Igual a gente está falando, se for falar de TV conectada, você conta ali 20 na mão e é 20 publishers que você vai falar. Por que você está colocando um intermediário que está falando que está vendendo aquele cara, se você tem acesso direto àquele cara, né? Se você tem acesso direto ao veículo, é mais barato, porque você tem um caminho mais curto até determinado conteúdo, e você sabe de fato que você está negociando. Agora, quando você coloca um intermediário que fala que está vendendo aquele veículo, você pode ser... Alguma coisa está estranha, ainda vende às vezes mais barato. Então, como que isso acontece? A matemática não fecha. Então, no nível mais macro, você está falando sobre esses assuntos, né? Como que você rentabiliza melhor, como que você faz uma otimização desse supply que você está comprando,
para que você garanta a rentabilidade. Enquanto mais nos intermediários e na parte de execução, você está falando mais do dia a dia, né? Então, eventualmente, quais são as possibilidades que você tem disponíveis, né? Hoje a gente está falando, de novo, voltando na TV conectada, mas tem DOH, tem áudio, tem mobile, né, de rewarded, então tem várias coisas. Tem tela, tem programática. Exato, né? Tem tecnologia para entregar e segmentar. Exatamente, talvez é o que eles precisam estar atentos de, cara, muitas das vezes, né, até falando um pouco também de conflito entre agências. Você tem agência que às vezes é off, tem agência que é on. O que a TV conectada é? O que o DOH é? Então, vai ser também uma possibilidade para a agência ir na marca e falar, cara, vamos centralizar essas coisas, porque isso agora é digital. Não tem mais essa diferenciação. Então, e eu acho que assim, a DSP dá essa possibilidade para quem está comprando, porque tudo tudo que é digital está disponibilizado hoje através da Magnite ou de alguma outra SSP, e os veículos têm essa necessidade de estar sempre preparado para atender essa demanda de agências e marcas que compram hoje no programático. Cara, eu como profissional de mídia, né, hoje trabalhando com mídia de entretenimento e tal, há 14 anos, menos do que você, sou mais jovem, me assusta quando eu escuto isso, cara. Agência de on e off, né? Então, assim, minha geladeira está conectada na internet, cara. Meu aspirador de pó está conectado na internet. Então, assim, não é uma questão de se tudo vai estar conectado, é de quando isso vai acontecer, né? A gente fala bastante disso já há um bom tempo, né? No mundo de TV conectada não é diferente. Mais de 90% das TVs produzidas e chipadas, enviadas para o Brasil, elas já são TVs smart, com capacidade de se conectar à internet, né? Você tem 60% dos lares com TVs conectadas e um monte de outros lares que provavelmente a gente não mapeia, que estão dando um jeito de transformar a TV com internet. Você tem algumas coisinhas que você conecta a TV de tubo e ela se conecta à internet, né? Então, eu acho que essa mensagem é muito forte, cara, e eu acho que o IAB tem tentado trabalhar muito próximo de outras entidades e também dentro dos nossos grupos de trabalho e dos nossos comitês, de trazer esse assunto para a mesa e falar, não existe mais, né? Eu acho que a marca ou a agência que divide os investimentos entre on e off, a chance de esse universo acabar rápido é muito alta, sim, né? Não é. Então... E no Brasil, principalmente porque ainda tem essa divisão bem clara, né? Se você pega outros mercados, às vezes não é tão segmentado, né? Não é segregado. Talvez para a TV linear, né? Porque você tem a TV aberta linear é gigantesca, vai continuar sendo... Exato. Mas a gente está falando de TV 3.0, de que a TV ela vai ser a TV linear, né? O sinal que vem da antena, você vai ligar a sua TV, ao invés de você zapear um canal, vai ser baseado em apps. E esse consumo vai ter um monte de dados que vão estar disponíveis ali, né? A gente está indo para esse lugar e esse lugar está próximo de acontecer, né? Então, assim, eu acho que independente das agências hoje tentarem se reinventar ou se adaptarem a esse modelo, vai acontecer. Né? Não quero ser o que passa a notícia ruim aqui. Não, e o Brasil é um dos caras que está puxando esse... Que está puxando. Até C 3.0 nos Estados Unidos, você tem 3 estados lá usando. Então, eu acho que é uma questão de tempo, né? Mas é muito importante. Eu acho que essa provocação é uma provocação muito interessante. Você fez 2 provocações que eu gosto muito, que eu queria destacar aqui. A primeira é eu quero escutar de você as perguntas que a gente tem que se fazer também como profissional, né? A gente acaba... tendo que se reinventar todo dia, mas as 2 mensagens que você falou, saiba com quem você está fazendo o negócio, né? Entenda de onde que vem o conteúdo, né? Se você tem ou não acesso direto a essas pessoas, o dinheiro que vai rolar de programático na TV, dificilmente ele vai ser só automágico, não vai ser só open auction, né? Muito pelo contrário, ele vai vir a partir de relações humanas e a tecnologia vai ser a maquininha, cara. Você vai entrar numa loja, o vendedor vai te dar a roupa que você quer comprar, e ao invés de você pagar em dinheiro, você vai pagar em Pix, em cartão, em NFC, né? O programático é isso no fim do dia. Então, entender essa dinâmica de quem são os parceiros, quem são os veículos, quem são os donos de conteúdo, quem está distribuindo, eu acho que é extremamente fundamental para as marcas, principalmente, para entenderem transparência e controle, né? E aí eu queria escutar de você as perguntas que a gente, como profissional, para a gente evitar cair nessas roubadas, né? Ou a gente que... A IAB fala com todos os níveis e em todos os níveis hierárquicos de todas as empresas do Brasil, né? Então você comentou que para um nível mais alto, um CMO, a parte de fluxo financeiro, mensuração de receita, entender quais são as métricas para retorno é o principal. É o principal. A pergunta está mais, né, nesse âmbito. Mas quais são as outras para os profissionais de marketing que estão escutando a gente? Quais são as outras que eles deveriam se fazer para entender qual é o papel do programático no dia a dia deles? Seja ele uma agência, uma marca ou um veículo. Então, acho que assim,
de novo, eu vou voltar talvez no ponto que eu considero mais importante. Tá centralizado a compra ou tá espalhada? Porque eu preciso ter uma visão 360 do que está acontecendo com o meu investimento e de forma clara, dinâmica e de fato eu saiba o que está acontecendo com essa compra. Então acho que assim, o primeiro ponto é de entender como que está esse fluxo dentro da... Muitas vezes você tem a marca e você tem 2, 3, 4 agências ali trabalhando e elas poderiam estar usando o mesmo acesso do DV360, mesma estrada para fazer essa compra. Então, a primeira coisa que eu colocaria na mesa era como que está isso daí, qual que é o percentual que eu tenho centralizado e qual que é o percentual que eu tenho fora e por quê. Né? Então, porque vai ter coisas. Então, você está falando de fazer um evento Rock in Rio. Cara, não vai caber dentro da DSP por enquanto. Talvez um dia vai conseguir. Mas você tem várias coisas que não tá sendo falado. E aí você tem, né, muitas das vezes, os upfronts, que são grandes programas que os veículos fazem para atrair. Eu tenho também a possibilidade de fazer essa compra centralizada, porque justamente a agência e a marca tem uma necessidade de centralizar. Por que o upfront ainda não está me atendendo? Perfeito. De novo, coisas offline, puramente offline, não vai fazer sentido. Mas você pega, por exemplo, Televisa, no México. Eu acabei de voltar do México, a gente fez o Adweek lá, e eu visitei a Televisa, porque é um cliente super importante para a gente. E ele tem a La Casa dos Famosos, que é... A Casa dos Famosos. A Casa dos Famosos, mas, cara, lá é um negócio absurdo. Lá todo mundo para assistir, talvez um pouco do Big Brother aqui. E desde o primeiro dia, a possibilidade dessa compra via DSP, através do upfront, estava disponível. Muitas vezes aqui ainda a gente tem um pouco dessa barreira de, isso não está disponível. Tá, mas aí é uma questão do veículo, né? O veículo que tem que empacotar provavelmente os formatos. Exato. E de novo, entender e dar que acesso é mais uma forma de acessar. O dinheiro está ali. Ninguém está falando que vai diminuir ou vai aumentar. Né? O dinheiro está ali. É mais uma possibilidade da pessoa, do comprador, se sentir confortável em como ele alocar aquele investimento. Perfeito. Porque ele tem as metas dele. Né? Então, talvez uma das metas é entender em tempo real o que está acontecendo e talvez essa possibilidade. Então, é um pouco disso. E dos veículos, assim, falando dos veículos, também por outro lado, entender que as coisas não, de novo, voltando no ponto do programático, de tirar valor do produto, é diferente. Acho que, de novo, você vai ter formato, vai ter modelos de negócio que, eventualmente, você pode se prejudicar, mas se você tiver controle, como a gente está falando assim dos principais veículos aqui, todo mundo tem um time dedicado a fazer a gestão, fazer a parte, né, de negócios, de vendas. Então, você tem as mesmas possibilidades, você só está dando a maquininha para fazer a transação, ao invés de você estar pegando no cheque e no dinheiro. Perfeito, perfeito. A gente tá chegando no fim aqui, só dá para falar durante dias, né, cara? Fazer um podcast com 15 episódios só disso, na verdade, 2 horas. Ninguém vai escutar a gente, mas a gente fica trocando ideia. Fazer os cortes dos polêmicos dá para fazer. Mas eu acho que para a gente chegar no final aqui, me parece ser, e aí eu acho que a gente está mais perto do que longe, né, de chegar. Eu acho que principalmente com esses entrantes novos globais como a Netflix, Warner, Disney, a gente vai começar a ter desafios como indústria maiores para a marca, né? A marca ela vai ter que resolver esse problema de unificar. Sim. E os veículos vão ter que entender como é que eu vendo para essas marcas, dado que elas estão unificando esse investimento, né? Para ela, se ela não unifica, ela desperdiça. Né? E a gente está num universo onde não só o tempo é escasso, o recurso também. Exato. Né? Então, eu acho que como um critério de sucesso das marcas e agências, essa otimização de operação comercial de mídia, ela vai ser prioridade número 1. Né? Então, eu acho que a gente, em algum momento no ano que vem, vai ser divertido. Eu acho que de tédio a gente não vai morrer, né, o ano que vem. E eu acho que, por consequência desse novo inventário, da escala que o Brasil tem, a gente vai começar a ver tanto os veículos quanto as marcas se fazendo essas perguntas, né? Porque quem não fizer essa pergunta, no final do ano vai olhar para trás e vai ver que perdeu dinheiro, perdeu oportunidade, desperdiçou alguma coisa. Pessoa em vários pontos. Em vários pontos. Super expôs mensagem, né? E a gente vai ter cases de muito sucesso. Então, em 2026, eu acho que a gente vai ter bastante aprendizado para fazer, mas eu concordo 100% com todos os seus pontos e as perguntas que a gente deveria se fazer como
como profissional de mídia. E se pudesse ter um empurrãozinho, assim, o que falta, né? Sem ser aquela pergunta clichê, e o futuro, Salomão? O que você acha? Sem ser a sessão futurologia. Mas dado essa conversa que a gente está tendo aqui, de que, cara, eu sei o cheiro, eu sei a cor, eu sei aonde está, né? Eu entendo, existe já um nível de maturidade alto sobre mídia programática, automação de compra e venda, controle, transparência, segurança. Qual que você acha que seria um ponto que a gente como indústria, inclusive a IAB, deveria focar a partir de hoje até o final do próximo ano? Cara, sendo repetitivo, Não tem problema ser repetitivo. Na parte da consolidação. De novo, você tem a consolidação de quem compra, mas você também tem a consolidação de plataformas e de ferramentas disponíveis para o ecossistema funcionar. Então, eu acho que assim, a América Latina ainda é um mercado de oportunidade e por isso você vê muitos entrantes que muitas das vezes ele não está trazendo valor, mas ele está, de alguma forma, comendo Workmedia. Então, acho que assim, tem um trabalho de novo, na consolidação ali de como eu estou, né, investindo. Por um lado, vai ter consolidação do que é o meio, do que é a ponte entre quem está comprando e quem está vendendo. De novo ali, eu acho que hoje talvez é um mercado mais nebuloso, porque você, de novo, tem caras que de fato não agregam em nada e estão, por conta de um BV, por conta de algum acordo de remuneração para a agência, acaba tendo oportunidade e prejudicando o lado final, o cara que está produzindo controle de qualidade, que está se preocupando em ter uma transparência, de estar disponibilizando para todo mundo que está comprando o que de fato está sendo entregue, que muitas das vezes o cara do meio está mascarando e está, de novo, entregando um relatório que não existe. Então, acho que é um pouco disso. Lá fora, de novo, infelizmente o mercado é mais maduro, acaba acontecendo as coisas mais cedo. Então, acho que aqui na América Latina, por ser um mercado emergente e que cresce muito rápido, muito early adopter em coisas, né, por exemplo, o mercado da América Latina é um dos mercados que mais consomem televisão, seja no streaming ou seja na TV aberta. Então, acho que assim, é um mercado que vai precisar passar por essa transformação para que, de fato, as coisas fiquem mais transparentes, mais claras, né, com mais segurança para quem está comprando e quem está vendendo, e o dinheiro, de fato, trabalhar de uma ponta para outra sem essas perdas intermediárias aí, que é o que acontece. Então, acho que, no meu ponto de vista, assim, curto prazo, um pouco disso daí. E, lógico, falando um pouco de futurologia, você tem, né, entrando, hoje, a inteligência artificial tá mais fatiada, então, dependendo dos processos, já tem bastante coisa, né, produção de criativo, por exemplo, a gente está falando de Black Friday. Black Friday, você tem milhares de criativos e que, normalmente, a marca tem que estar acompanhando o que está no estoque em tempo real. Em tempo real, Então, hoje você tem lá pools de softwares ali, criando milhares de mensagens e atualizando isso em real time. Então, acho que vai continuar fazendo isso, só que numa escala um pouco maior, saindo de um determinado ponto e fazendo uma coisa mais abrangente, cruzando processos e tudo mais. Então, acho que é isso. E aproveitando, me fala você o que você acha que vai ser o próximo passo ou o que você vê de futuro aí. Cara, consolidação para mim com certeza é um ponto. A gente passou por isso há 10 anos atrás, né? Então, para mim é o mesmo processo, né? Então, é um mercado super complexo, fragmentado, mas ele é mais controlável hoje, que nem a gente falou aqui, né, nesses últimos 30, 40 minutos. Que ainda que ele tenha novos entrantes, ainda que ele seja uma novidade na televisão, ele tem menos atores, menos agentes, né, entre a compra e a venda. Então, acho que a consolidação ela vai se dar de uma forma mais rápida. E eu acho que os aprendizados que a gente teve nos últimos anos, ele vai ajudar a gente a ser mais assertivo em quem tem que se juntar com quem são os bad actors, né? Que é o termo que é dado para quem está tentando se aproveitar desse momento e estabelecer um ecossistema que seja sustentável economicamente para todo mundo. Eu acredito 100% e acho que vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. O segundo é o ponto que eu comentei, que eu não sei se para o próximo ano, mas 2026 com certeza vai ser o aprendizado que a gente vai ter com esse inventário de extrema qualidade novo, que é Netflix, Disney, Warner e outros que provavelmente devem entrar no próximo ano. Acho que essa entrega de contexto com performance e com tecnologia, ela vai ser, no Brasil principalmente, que é o conglomerado de pessoas que mais consome TV, eu arrisco dizer que a gente vai começar as Netflix, as Disney, esses players globais, eles vão até exportar para fora os cases que eles vão ter aqui no Brasil. Então,
Eu acho que a soma desses dois momentos, acho que mais pelo fato desse inventário estar novo, é o que vai ajudar a gente a acelerar a consolidação. E AI está em tudo, cara. Então, se a gente não falar de AI em podcast, em palestra, não vale. Sim. Mas eu acho que... Não, hoje já está inerente a tudo que a gente faz. Né? É muito rápido. Então, assim, com o privilégio de trabalhar no Google e ter a exposição a algumas das coisas que a gente faz lá dentro, o que mais me impressiona é a velocidade que você sai de uma ideia, né, do campo da ideação ao campo da execução, ao campo da escala. Então, algumas coisas que estão sendo testadas hoje, no mundo sem AI, talvez ela demoraria 2, 3 anos para acontecer. No mundo com AI, ela acontece em meses. Né? Então, eu acho que AI vai ser ali, provavelmente, uma fundação que vai permear todas as indústrias, incluindo a nossa de mídia. Eu acho que talvez um outro ponto que ainda falta aqui no Brasil também é um pouco de... E assim, existe, mas que ainda está faltando talvez na parte do streaming, que é o modelo de jogos, né? Jogos ao vivo, coisas que realmente atraem muita audiência. Então, acho que também é um negócio que a gente viu, né, o Netflix aí recentemente com o Tyson. E, né, a Globo tem todo o potencial de fazer um negócio, né, principalmente na parte do streaming lá no Globoplay, de, né, dominar tudo. Então, acho que ainda falta um pouco, principalmente falando na parte de monetização programática, especificamente, falta ainda o acesso a esse tipo de conteúdo. De inventário ao vivo. A gente vai ter um outro episódio, fica o spoiler aqui, para quem aguentou escutar a gente até esse momento. Mas nos cortes a gente pede para a galera fazer um corte fazendo a chamada. Tem um episódio que a gente fala de distribuição, a gente vai falar de evento ao vivo. Né? Então tá todo mundo indo para o evento ao vivo porque não tem nenhum conteúdo tão poderoso quanto o evento ao vivo para levar audiência. E tá todo mundo tentando combater churn e eu preciso ter um time spent alto. O esporte, o evento ao vivo. É mais puxa. Não à toa em Fast News é uma categoria que é muito vista porque é um negócio que acontece ao vivo recente. Né? Para o seu ponto também de que esse é um inventário que provavelmente gera mais valor para o anunciante. Então é isso. Sal, queria te agradecer mais uma vez. Sempre um prazer enorme, cara. Sempre um prazer, uma honra poder ter você aqui. É um episódio inédito, a gente nunca teve um episódio de podcast no comitê de vídeo. Então, estamos estreando esse formato aí. Não é, cara? Estreando, vamos ver o que vai acontecer. E agradecer para quem está ouvindo a gente, né? Eu acho que essa aqui é uma conversa que tem a intenção de provocar a indústria, de provocar algumas perguntas, de fazer com que os profissionais, né, desse nosso meio se questionem, busquem a gente para conversar, busquem outras pessoas, outras empresas, outros parceiros, para entender como é que essa dinâmica vai funcionar no dia a dia deles. Né? É super importante estar atrás de conteúdo, atrás de novos, né, conhecimentos, e a gente está sempre disponível também para, né, bater papo, fazer novos negócios, então fico à disposição aí também de quem está assistindo, quiser bater um papo, só chamar. Fechou. Valeu, Sal. Obrigadão. Obrigado, Luiz. Valeu. Gente, muito obrigado para quem assistiu. Queria aproveitar o momento aqui para fazer um chamado para que vocês continuem consumindo esses conteúdos a partir do IABcast, que é um programa que a gente vem fazendo nos últimos 4 anos na IAB, que pode ser acessado pelo iabbrasil.com.br, e lá você tem diversos formatos para consumir, tanto vídeo quanto análises feitas pela própria IAB sobre diversos setores da indústria, né? Não só a mídia programática, como vídeo, streaming, métricas, assuntos jurídicos e assim por diante. Tá? Então fica aqui o convite para vocês participarem também dos comitês no ano que vem. A gente vai ter 5 comitês e fiquem à vontade para falar com a gente se vocês tiverem interesse em participar. É isso, muitíssimo obrigado pela atenção.